Gente, nós vimos então algumas equações do segundo grau no conjunto dos números complexos, né? Ou seja, quando a raiz é um número imaginário. E quando ela deixa de ser de segundo grau e tem um grau a mais. Quando ela é uma equação do terceiro grau, do quarto grau e assim por diante, tá? O processo é o mesmo. Ter o grau 3, o grau 4 e assim por diante, vocês vão fazer o mesmo processo. Aqui no caso, olha, a equação do primeiro grau, por exemplo, 10x menos 8 igual a zero, ela tem uma solução só. Por quê? Porque ela é do primeiro grau, tá? A equação do segundo grau, vocês lembram que tem o x1 e o x2? Ou seja, ela admite duas soluções. E a do terceiro grau, ela tem três soluções. Geralmente, para resolver isso aqui, como que a gente faz? Ó, nós temos que achar, descobrir pelo menos uma raiz, tá bom? Geralmente, o exercício dá. Mas se o exercício não der, você tem que ir por tentativa e erro até você achar uma das raízes. Como assim? O valor que você substituindo ele em todos os x e fazer na conta o resultado de zero, tá? No caso, eu vou dar uma das raízes aqui, que seria 4. Essa já é uma das soluções. Nós vamos achar mais duas. Lembra do Briot-Ruffini? Então, o que nós vamos fazer? Como é uma das raízes, nós não vamos mudar o sinal. Nós vamos colocar ela aqui, tá? E distribuir os valores, os coeficientes aqui, numéricos, tá? O x ao cubo. Qual que é o valor que está do lado do x ao cubo? 1. X quadrado. Qual que é o coeficiente numérico dele? Menos 6. O x qual que é? 10. E o último número sem o x é o menos 8. Vocês lembram que no Briot-Ruffini, o que a gente fazia? A gente baixava o segundo termo, multiplicava por esse, somava isso ou subtraía pelo próximo. E aqui sempre dava o resto. Só que na equação do terceiro grau, o que vai acontecer, gente? Não vai sobrar resto. O resultado aqui sempre tem que dar zero. Se não der, você volta e refaça, porque na equação do terceiro grau, sempre vai dar resto zero, tá bom? Então, vamos lá, baixando o primeiro termo aqui. 1 vezes 4, 4. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 vezes 4 é menos 8. Menos 8 mais 10, 2 positivo. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 8, 0. Vocês viram que deu zero aqui? Então, vamos lá. Ele era uma equação do terceiro grau, não é? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir um grau. Era grau 3, vai ficar grau 2. Então, vai ficar 1, né? Eu só nem preciso colocar 1, só o x mesmo. Vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0, tá? Ó, 1x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0. O que é isso aqui, pessoal? Nós voltamos no quê? Numa equação do segundo grau, né? Que nós também vamos resolver por delta e Bhaskara, normalmente, tá bom? Quanto que vale o A? O A vale 1. Quanto que vale o B? Menos 2. E o C vale quanto? 2, né? Então, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Delta é igual a quanto que vale B? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 2. Delta é igual a menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Qual que é o valor do delta, então? 4 menos 8, menos 4, tá? Agora, nós vamos achar o Bhaskara, né? X é igual menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A.
tá? Não tá embaçando, né, esse visor? Então, vamos lá. X é igual a menos B. Quanto que vale o B, gente? Menos 2. Ó, menos da fórmula e menos do B. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto que deu delta? Menos 4. Dividido por 2 vezes A. Quanto que vale o A? Vale 1. Então, X é igual a menos com menos, mais 2 positivo. Mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Menos 1, qual que é a raiz quadrada de menos 1? É I. 2 vezes 1, 2. Colocando o termo comum em evidência. Qual que é o termo comum? É 2, né? 2 vezes quanto dá 2? 2 vezes 1. Mais ou menos, 2 vezes quanto dá 2i? 2 vezes i, né? Ou seja, 1i. Dividido por 2. Posso simplificar esse com esse. O que sobrou? 1 mais ou menos i. Ou seja, gente, quais são as soluções, então? A solução dessa equação do terceiro grau. Nós não podemos esquecer que a primeira raiz é que nós usamos aqui em cima, ó, que eu dei para vocês. Então, a primeira raiz é 4. A segunda raiz qual que é? 1 mais i, né? E a terceira raiz qual que é? 1 menos i, certo? Então, a solução 4, 1 mais i e 1 menos i. Tranquilo, né, gente? Facinho essa equação. Vamos fazer outra? Vamos lá, x ao cubo menos x quadrado menos 9x mais 9 igual a 0. Vamos resolver então da mesma forma. Eu vou dar uma raiz aqui, ó. Uma das raízes, no caso, eu vou colocar 3, tá? Então, vamos lá, colocando ele aqui na frente do varal, né? Qual que tá do lado do x ao cubo? 1. Do x quadrado, menos 1. Do x, menos 9. E o último termo é o 9, certo? Ó, 1, menos 9 e 9. Abaixando o segundo termo aqui, 1 vezes 3, 3. 3 menos 1, 2. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 9, menos 3. Menos 3 vezes 3 é menos 9. Menos 9 mais 9, 0. Ó o 0 lá, ó, que eu falei que sempre ia cair nele. Então, vamos lá. Era grau 3, né? Nós vamos diminuir 1, então vai ficar x ao quadrado mais 2x, né? Porque o 2 aqui é positivo, menos 3, já que esse 3 é negativo, igual a 0. Como que nós resolvemos? Delta e Bhaskara. O A vale quanto? Vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 3. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quanto que vale o B? 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 3. Delta igual a 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Delta igual 4 mais 12, 16. Vocês viram um detalhe importante aí, ó? O delta deu positivo. Ou seja, a solução dessa equação do terceiro grau vai ser no conjunto dos números reais, tá? Não vai ser imaginário. Pode acontecer? Lógico que pode. Não tem nada assim que fale que a equação do terceiro grau caia de resultado nos números imaginários, tá bom? Então, vamos lá. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. X é igual, quanto que vale o B? Vale 2. Então, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes A, que vale 1. X é igual a menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4. Dividido por 2 vezes 1, 2.
Agora é só resolver, né, pessoal? A gente pode colocar o termo comum em evidência? Pode. 2 vezes quanto dá menos 2? 2 vezes menos 1. Mais ou menos, 2 vezes quanto dá 4? 2 vezes 2, dividido por 2. Cortando esses dois termos aqui, né, simplificando, x é igual a menos 1 mais ou menos 2. Ou seja, pessoal, primeiro resultado aqui, ó, x1 vai ser menos 1 mais 2, né? Menos 1 mais 2 é quanto? 1 positivo, certo? E o x2 aqui, ó, menos 1, menos 2. Quanto que é menos 1, menos 2? Menos 3. Qual que é a solução, então, dessa equação do terceiro grau? Vai ser a primeira solução, o 3, que eu dei para vocês lá no início. 1 e menos 3. Olha lá, 3 raízes para essa equação, certo?